Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 1º de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 6, depois do 9 ao 12. Ouvi isto, vós que maltratais os pobres. Na Bíblia inteira é possível ver com clareza o carinho de Deus para com os pobres, os humilhados, os últimos. O trecho que hoje meditamos fotografa a triste realidade em que o povo de Israel havia caído. O profeta Amós revela o terrível julgamento de Deus contra quem se aproveita e oprime os pobres, apunhalando a fraternidade, que é a estrutura fundamental do povo eleito e da humanidade inteira. Do livro do profeta Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os pobres e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, disse o Senhor Deus, farei que o sol se ponha a meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em prantos todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, disse o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Mudarei em luto vossas festas e em prantos todos os vossos cânticos. Estas palavras são terríveis contra as pessoas que se aproveitam dos pobres. Palavras que deveriam alicerçar a vida de cada cristão. Toda a história do Antigo Testamento se apoia sobre a pedra angular da libertação do Egito. Israel começa sua verdadeira história como povo da aliança, experimentando a dura escravidão do Egito, a plena pobreza, a total humilhação, o desprezo e a morte. Nessa experiência de libertação e salvação, Israel surge como uma só família, um povo unido, uma segulá, uma propriedade querida, única do Senhor. O povo entra na terra prometida como uma só família. Mas bem cedo inicia a experiência da desigualdade social. Começam a surgir pobres e ricos. Isso se torna um choque existencial escandaloso. A desigualdade social é sentida como uma traição terrível da aliança. Se o povo não é unido, então não é mais o povo da aliança que o Senhor havia libertado do Egito. A implantação da civilização urbana só tornou mais grave o problema. Era nas cidades e residiam os ricos proprietários de terras. Os profetas nunca cessaram de denunciar este escândalo. Denunciaram o comércio de falcatrua, como lemos na leitura de Amós hoje. Ouvi isto, vós que engolis os pobres e fazeis parecer os humildes da terra, dizendo, quando passará a lua nova,
para vendermos o nosso trigo e o sábado para abrirmos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, falseando a balança para defraudar. Compraremos os infelizes por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refúgio do trigo. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Os profetas denunciam o latifúndio. Ai dos maquinadores de iniquidade, dos que tramam o mal nos seus leitos e o executam logo ao amanhecer do dia, porque têm o poder na mão. Cobiçam as terras e apoderam-se delas, cobiçam as casas e roubam-nas. Fazem violência ao homem e à sua família, ao dono e à sua herança. Por isso, eis o que diz o Senhor: medito um mal contra essa raça. Os profetas denunciam a injustiça. Sempre o profeta Amós, que é um dos mais terríveis contra a injustiça social, disse: por isso, porque oprimisse os pobres e lhes extorquisse tributos em trigo, não habitareis estes palácios de pedras que construístes. Não bebereis o vinho destas vinhas de escola que plantastes. Porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores do justo, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres sem juízo. Por isso, o prudente se cala neste tempo, porque o tempo é mau. Os profetas denunciam a escravização entre irmãos. E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos. Nossos filhos não são diferentes dos deles. E eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas. E nada podemos fazer, porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão de outros. Estes lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Bem cedo se descobre na riqueza uma espécie de escorregador do orgulho e da autossuficiência. Os profetas amam fazer oposição entre o pobre justo e o rico injusto, como lemos, por exemplo, em Isaías 53, quarto cântico do servo de Yahvé, que bem conhecemos. Assim fala Isaías 53. Colocaram seu túmulo entre os criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Então, vocês podem ver o paralelo entre criminosos e ricos já neste cântico. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Nesse versículo aparece claramente o paralelo entre criminosos, injustos e ricos. O sinal forte desta escolha aparece claro também nos Salmos. Veja, por exemplo, o Salmo 12. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo eu me erguerei, disse o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. Deus se levanta para os pobres, não para os ricos. Esse é o refrão do Antigo Testamento e o chão do Novo. Diz Deus através do profeta Sofonias: nesse dia tirarei do teu meio teus arrogantes fanfarrões. É assim que na minha montanha santa nunca mais estarás te envaidecendo. Em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre, um resto de Israel que buscará apoio no nome do Senhor. Com o passar dos anos e o amadurecimento da espiritualidade no Antigo Testamento, a pobreza, com seus termos anawim, que significa encurvados, prostrados, humilhados, ebioim,
que significa pobres suplicantes, mendigos indigentes, Dalim, que significa carentes, fracos, desprezíveis, começou a significar uma especial capacidade de acolher a Deus, uma abertura e disponibilidade para Ele, humildade diante dele. Muito poderíamos continuar nesta trilha, mas o tempo não permite. Vamos, portanto, ler novamente o forte trecho que a liturgia hoje nos oferece. Ouvi isto, vós que maltratais os pobres e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, disse o Senhor Deus, farei que o sol se ponha a meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em prantos todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, disse o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Vamos agora dedicar um minuto para ler bem e sublinhar as palavras que mais falam ao nosso coração e mais nos questionam. Neste momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a viver o amor à santa pobreza, que é o nosso carisma específico, o amor aos pobres, como fizeram todos aqueles que se aproximam de Jesus. Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei. Paz e alegria a todos. Nesse dia tirarei do teu meio os arrogantes fanfarrões, em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre, o resto de Israel. Paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar, e tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer, no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber.